pessoas, né? Eu acho muito importante você capturar a percepção, o que as pessoas querem aprender, né? Você tem uma percepção sobre isso. Aí, como eu disse, vai ter uma parte mais genérica a respeito de acidentes e incidentes de natureza estrutural. E eu vou mostrar as referências também, tanto da primeira parte quanto da segunda. E essa segunda parte vai ser dividida em 4 casos não tão conhecidos, embora bastante instrutivos, né? O primeiro caso é o Boeing B-47 Stratojet, da Força Aérea Americana. O segundo caso é um avião britânico, né, chamado Avro 748. O YPF aí é que o acidente ocorreu na Argentina e o avião era da empresa petrolífera argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Depois a gente vai entrar nos detalhes, né? O caso 3 é um caso bem mais recente, de 2007, sobre um acidente que aconteceu com o F-15C Eagle, da Força Aérea Americana também. E o caso 4 é um caso mais antigo também, de 1972, se não me engano, de um Boeing 727 da empresa Eastern Airlines, dos Estados Unidos na época. Essa empresa não deve existir mais, né? E, finalmente, eu vou fazer algumas considerações finais sobre o que foi falado durante a aula, né, ou a live. Um pouco sobre o meu currículo. Eu sou formado engenheiro naval pela Politécnica da USP, graduado em 1990. Na época, depois de formado, eu trabalhei no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, lá em São Paulo. Sou paulistano, né? Até 1995. E durante esse período eu fiz um mestrado na Politécnica também. E depois eu fiz um doutorado em mecânica da fratura e integridade estrutural na Universidade de Tóquio entre 1995 e 1998. Foi muito bom esse conhecimento de mecânica da fratura. Eu não imaginava na época que seria tão útil, né, para a minha carreira posteriormente, depois que eu voltei do Japão. E apareceu a oportunidade na Embraer. Na época, o programa 170 estava sendo lançado e eu entrei no corpo de engenharia da empresa e no início eu trabalhava um pouco com CAD, CAI, essas coisas, e depois passei a trabalhar com estruturas, que é o que eu sempre gostei, né? Além disso, essa foi uma época de grandes oportunidades. Eu também tive a oportunidade de pertencer ao time de professores do ITA, como um professor colaborador em disciplinas de mecânica da fratura e fadiga, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E assim foi durante 11 anos. Eu dei o curso lá. Então, eu dei muitos cursos no ITA, dei muitos cursos em outros lugares também. Sempre gostei de ensinar. E agora essa oportunidade junto com o portal também um pouco leva isso adiante, né? O curso que a gente está lançando tem muito do curso do ITA, só que do ponto de vista de teoria, eu fui um pouco mais prático, né, em relação ao curso que a gente está oferecendo aí no portal. Eu procurei buscar um pouco mais aplicações do que nos cursos que foram dados no ITA, né? Bom, outras atividades tem também, graças a Deus, né? Tenho tido várias realizações na carreira. Eu sou um PCP, um profissional credenciado em projeto pela ANAC, né? Na área de estruturas, e também tem outras atividades com o IFI, na área militar, e também eu sou um representante, um delegado brasileiro
do Comitê Internacional de Fadiga Aeronáutica. Então, eu represento o Brasil e tenho também um grupo uma espécie de uma network, né, de professores, colegas universitários, né, e a gente troca bastante informação e, periodicamente, a cada 2 anos, eu faço um relatório que tem toda a coletânea da fadiga aeronáutica, das contribuições do Brasil no campo de fadiga aeronáutica, né? E eu digo para vocês que vocês ficariam surpresos de saber quanta coisa que é feita no Brasil nessa área, felizmente, tá? Coisas acadêmicas e também da indústria, né? Com respeito ao portal, eu acho importante citar também, eu estou junto com o portal já desde o começo do ano passado. E essa não é a minha primeira live. A primeira live que eu participei foi em maio do ano passado, ela está no YouTube, vocês encontram lá esse assunto, análise de deformação via instrumentação por extensômetros. Bom, isso é um assunto mais ligado ao laboratório, mas também foi interesse de alguém, foi manifestado, né, por pessoas interessadas, e a gente preparou, e eu fiz essa apresentação em maio do ano passado. Isso é só um slide aí para lembrar que esse material está disponível para vocês, caso alguém tenha interesse nesse assunto de medições de deformações em estruturas. Normalmente, não o pessoal ligado à área de acidentes aeronáuticos, é claro, mas o pessoal mais ligado à área de estruturas, né, poderia ter interesse num assunto dessa natureza. Além disso, ao longo desses meses todos, houve vários posts, na realidade 16 posts, né, da minha autoria, no Instagram. Então, se vocês entrarem no Instagram do portal Engenharia Aeronáutica, né, vocês colocarem a palavra junto, Engenharia Aeronáutica, vocês vão encontrar vários posts sobre vários assuntos que, na minha opinião, são interessantes. Quem gosta de saber sobre o futuro e mesmo algumas curiosidades históricas da área de estruturas, né, não é só fadiga aí, tá? Tem, por exemplo, manufatura aditiva, tendências, novos materiais, tecnologia stealth do F-117, a flambagem de painéis do B-52, alguns conceitos como irmão gêmeo digital, digital twin, TRL, Technology Readiness Level, e modelo de elementos finitos do Tylon e estrutura interna de um Gulfstream e assim por diante. Tem bastante coisa lá, junto com as imagens, tem sempre um texto que a gente faz uma descrição. Aí existem posts meus, mas existem posts de propulsão do Rafael Gama, posts de estrutura do Ivan Murta, Gustavo Halila, Paulo Cipriano, vários colegas do portal que deixaram contribuições lá. E eu acho que, caso vocês não conheçam, vale a pena dar uma olhada nesse material também. Um material de bastante qualidade, na minha opinião, tá? Aí, no final do ano passado, que veio a ideia de a gente escolher alguns assuntos, alguns temas, para ver o que poderia sair nessa live de hoje. Então, um dos assuntos foi o que vai ser apresentado, né? Acidentes aéreos devido a problemas estruturais. O segundo, que é um que eu pelo menos dou preferência, né? Boas práticas de projeto para evitar problemas de fadiga. Aí é bem na veia, né? Aquilo que eu tenho trabalhado faz tempo, né? O que você tem que fazer para não ter problemas de fadiga. O terceiro é a fadiga em caças. Esse aí foi motivado por duas coisas. Primeiro, uma live que o colega Ivan Murta fez sobre estruturas de caças. E o segundo, um material de cargas em caça, de cargas de fadiga, tal, de caças, um material da OTAN que
que a gente descobriu aí que poderia ser bastante enriquecedor também. Então, uma proposta. Na realidade, o número 1, 2, 3, 4 é a ordem que o pessoal elegeu, tá? Então, esse Fadiga em Caças, antes dele, provavelmente, se eu fosse apresentar uma outra live, seria a respeito de projeto, a menos que a gente bote para votar de novo, né? E o quarto tema aí, inspeções estruturais, é um assunto que tem muito a ver com os requisitos vigentes, né, estruturais de aeronaves hoje, né, para você ter uma aeronavegabilidade continuada de um avião. Inspeções estruturais, assim como outras inspeções, são essenciais, né? Então, existe toda uma tecnologia por trás das inspeções e eu também tenho um certo conhecimento sobre esse assunto, né? Então eu estava disposto também a apresentar alguma coisa a esse respeito. Esse foi o assunto que gerou menos interesse. Não sei se tem aí na audiência gente dessa área de inspeções, mas talvez você não tenha votado, porque havia menos interesse pelo assunto na votação do Instagram. Agora, com respeito à apresentação de hoje, então a primeira parte da apresentação ela é baseada em uma referência, principalmente, que é esse book, né, Improving the Continued Airworthiness of Civil Aircraft, dessa entidade chamada National Research Council dos Estados Unidos, tá? Não é do Canadá. E segunda referência que foi utilizada para a segunda parte da live é um relatório da Força Aérea Americana, né, um relatório técnico que se chama Threats to Aircraft Structural Safety, including a Compendium of Selected Structural Accidents and Incidents. A primeira é de 1998 e a segunda é de 2010, tá? Então a segunda referência é bem mais recente. Inclusive, esses autores eu já tive a oportunidade de encontrar ou de ter comunicação com alguns deles, né? Essas pessoas da Força Aérea Americana aí. Tanto uma quanto a outra, naturalmente, são referências que estão disponíveis em domínio público, né? Então, eu queria falar um pouco sobre a primeira referência e, aproveitando aqui, tem algumas coisas que eu vou ler, tá? Porque eu acho que fica mais claro. Eu não vou deixar de falar informações importantes à medida que eu consulto aqui meu material auxiliar, tá? Então, esse material ele é publicado em 1998. Claro que desde 1998 muita coisa aconteceu. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Ele é resultado de uma série de reuniões, de um grupo de trabalho com o objetivo de avaliar as melhorias nos processos de certificação usados pelo FAA, fabricantes e operadores. O FAA, para quem não conhece, é a ANAC dos Estados Unidos, né? Seria o Federal Aviation Administration, né? O conteúdo desse documento é o seguinte: ele tem uma parte introdutória, onde o objetivo dele, uma série de coisas estão explicadas, e mesmo um sumário das outras partes. Aí ele cita o papel do AIR, né? Aircraft Certification Service, que é responsável por promover a segurança em novas aeronaves, certificando que elas irão cumprir com os padrões de segurança mais recentes, sempre os mais recentes, né? A terceira parte do artigo aí, ou do book, né, seria causas de acidentes e incidentes. E esse é o escopo da nossa live hoje. Então eu vou tirar várias informações dessa terceira parte aí. Depois, além disso, ele tem processo recomendado para gerenciamento e segurança de voo, fatores humanos, que é a principal incidentes aeronáuticos, algumas barreiras, né, que dificultam o trabalho dessa entidade, né, do AIR, e também tem uma parte sobre a aviação geral, né, parte 23, e helicópteros, tá?
E tem algumas informações que não estão nos próximos slides que eu vou mostrar, que eu também gostaria de mencionar dessa primeira referência. Primeiro lugar, uma coisa que eu sempre pensei, né, com meus botões aqui. A taxa de acidentes e incidentes não pode permanecer igual à medida que o tamanho da frota mundial vai crescendo. Ela tem que diminuir constantemente. Se ela permanecer igual e a frota mundial vai crescendo, naturalmente ela vai crescer. Então existe um esforço contínuo, constante e bem-sucedido, na minha opinião, em termos de aumento de segurança. Além disso, eles descrevem um pouco como é o processo de certificação aeronáutica com o objetivo de atingir a máxima segurança. Existe uma parte de regulamentação, uma parte de certificação, que eu, por exemplo, sou muito envolvido com isso, né? Emissão de certificados de tipo e emendas, e uma parte de aeronavegabilidade continuada, que é o que garante que a frota mundial, né? Eu estou falando de aviões comerciais, né, aviões grandes, que garante que a frota mundial continue voando com segurança durante muitos anos, né? Então, e uma outra curiosidade que tem aqui é que um dos principais objetivos do processo de certificação, principalmente de sistemas, é você garantir uma confiabilidade de 0,999999999 por hora voada. São os 9 noves. Isso corresponde a uma probabilidade de falha de menos de uma em 1 bilhão por cada hora voada. Esse é o objetivo sempre buscado, né? E atingido, né? E os regulamentos que buscam atingir esse objetivo, eles trazem a combinação de requisitos de projeto, análise, ensaios, inspeções, manutenção e operações. Então, para cada um desses grupos, né, projeto, ensaios, manutenção, operações, para cada um existe um documento, um conjunto de documentos de certificação, regulamentos, né, associados a ele. O FAA, né, Federal Aviation Administration, ele tem como dever estatutário promover a segurança na aviação, embora não assegurá-la. Ele sempre busca promover a segurança cada vez maior. Isso vale para outras agências também. Eu estou falando aqui por causa da referência, mas qualquer agência de aviação civil, ela tem a mesma função, tá? Então, como eu falei, a segunda referência, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela à medida que a gente avançar na live. Aí tem uma terceira referência, pessoal, que eu acho muito boa, muito legal essa terceira referência. Ela se chama Lessons Learned from Civil Aviation Accidents, também do FAA. Ah, olha aí, ó, Federal Aviation Administration, né? Também é um site domínio público, né? Naturalmente, é só você entrar nesse https lessonslearned.faa.gov e aí você vai encontrar uma série de casos de descrições de acidentes e incidentes extremamente bem escritos, né, pelo FAA, extremamente confiáveis as informações e muito valiosas. Tem também algumas estatísticas, tem uma estatística, se você entrar na parte de aviação comercial, aviões maiores, tem uma estatística da Boeing também, que é semelhante à que eu vou mostrar, mas ela tem algumas informações a mais ela não tem nada na realidade, só tem informações a menos. Mas ela tem informações mais atualizadas, né? Que vão até 2018 no portal do FAA. Então tem vários casos, não só estruturais, mas de qualquer natureza, que as pessoas interessadas podem encontrar através dessa referência, tá? Eu só queria, Sérgio, fazer uma verificação aí se está tudo em ordem até aqui.
excelente. Vamos em frente, então. De vez em quando é bom a gente olhar. Na verdade, eu acompanho mais ou menos o que eu estou apresentando. Eu vejo mais a minha tela aqui, por isso que eu pergunto, tá? Aí, algumas estatísticas, né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu me interesso por esse tipo de estatística, eu acho bem interessantes. Infelizmente, as nacionais são mais escassas, né? A gente acha menos informação desse tipo levantada no Brasil. Mas isso é nos Estados Unidos. A chance de você ter um ataque cardíaco em 1 em 300, ou você morrer disso, né? A chance de você morrer de câncer é 1 em 509. Fazendo a conta aí desse ano de 2020, a chance de você morrer de Covid seria 1 em 1000, né? Já que são aproximadamente 200 mil pessoas em 200 milhões de habitantes, né? 1 em 1000. Aí tem a chance de um acidente de moto, né? Você vê aí, 1 em 118 mil. Essa foi aí que eu pus a seta, eu falei, não, eu truco esse negócio, realmente a chance de você morrer em um acidente de moto no Brasil deve ser bem maior. Aí eu peguei algumas informações da UOL, da Folha de São Paulo, né? Aí olha só, acidente de moto no Brasil de 2009 a 2018, 200 mil mortos. Se você dividir por 9, você vai ter 22 mil mortos por ano. E se você colocar na mesma base aqui, vai ser uma chance de você morrer com um acidente de moto em 9 mil. Ô, Sérgio, foi mal aí, tá? Eu não quero te assustar, não. Toma cuidado só quando você andar com a sua moto aí. Bom, mas seguindo adiante aí, né? Bicicleta, barco, olha só, a chance de você morrer num barco é grande também, 1 em 402 mil. Ônibus, lá nos Estados Unidos, é perigoso, né? 1 em 4 milhões e 400 mil. Aí já fica mais numa linha daquelas que são extremamente remotas mesmo, não? Então a chance de você morrer em um acidente de avião é 1 em 8 milhões e 450 mil. De longe, né? Comparando aí com a moto e com o Covid, ela tá lá embaixo, né? Dá para você ver isso com clareza. Aí, entrando mais na parte de acidentes aéreos propriamente ditos, né, ou da falta deles, né? No ano de 2019 foram 86 casos, 0,18 em cada milhão de voos, que resultaram em 256 mortes. Eu peguei depois a estatística da Boeing, né, que eu havia mencionado, e que depois eu acho que o Sérgio vai até disponibilizar para vocês. Ela dá exatamente o mesmo valor, tá? Então, realmente, em 2019, foram 0,18 fatalidades, né, por milhão de decolagens, né? Então, eu vou detalhar um pouquinho mais a partir do próximo slide. Então, esse slide, o slide 11, ele é baseado na primeira referência. Como eu falei, tinha uma parte, né, que era acidentes e incidentes aeronáuticos, né, descrita naquele relatório, e ele mostra desde 1959, que seria o primeiro ano da era do jato, né, como pode se chamar, com o 707, né, foi aí que a coisa começou, até 1996. Em 1996, essa taxa de acidentes foi 1,46 para cada milhão de decolagens, tá? Então é interessante você ver aí que, em primeiro lugar, o número de decolagens, né? Em 1960 foram 450 mil decolagens, né? Muito poucos aviões. 1996 foram 16 milhões de decolagens. Então o número subiu astronomicamente, né? Em 2018, esse número vai para 71 milhões de decolagens, tá? Então, se você extrapolar, se você estender esse gráfico para a direita aí, esse 1,46 foi para 0,18,
que é o número que eu havia mencionado no slide anterior, tá? E o número de decolagens foi de 16 milhões para 71 milhões, a grosso modo. Essa informação do número de aviões também é interessante, né? Em 1960 você vê aí 438 aviões. Em 1996, 12.343 aviões, né, em serviço, né, aviões grandes, né, parte 25, aviação comercial. Em 2018, esses 12.300 já vai para 28.602, tá? Então, a gente já tem quase 30 mil aviões operando, né, pelo mundo afora. Os números falam por si, né? Então, a partir daqui é que eu quero chegar na questão dos acidentes de natureza estrutural. Então, esse slide 12, ele traz um resumo de acidentes e incidentes aéreos nos Estados Unidos. E o slide 13, eu já antecipo para vocês, ele vai trazer essa informação no mundo, tá? Entre 1987 e 1996, né? Mas aí eu queria falar, antes disso, eu queria ler também para evitar que eu me atrapalhe, porque esses termos são bastante sensíveis, né? Então eu prefiro ler o que está escrito no relatório, né? Para que não leve a nenhuma dubiedade. Então, o que são as causas de um acidente ou um incidente aeronáutico? Causas são ações, omissões, eventos, condições ou combinações destes, né, que resultam em um acidente ou um incidente. O que é um acidente? Olha só, um acidente não é como muita gente pensa, leva à morte, o negócio vai causar uma tragédia. Não, não é isso de jeito nenhum. Um acidente é o seguinte: são ocorrências associadas com a operação de uma aeronave, desde a hora que o indivíduo embarca nessa aeronave com a intenção de voar, até a hora em que todas as pessoas desembarcam dessa aeronave, tá? Aí, esse acidente ele pode resultar em um indivíduo ou mais, né, pelo menos um indivíduo, né, que sofreria uma fatalidade ou um dano grave, ou ainda uma aeronave que sofre um dano sério a ponto de comprometer a sua integridade estrutural, a sua performance, características de voo, a ponto de requerer um reparo ou substituição do componente afetado. Então, existem acidentes que não envolvem fatalidades, tá? Inclusive nessas estatísticas. Por outro lado, um incidente já é uma definição um pouco mais confusa, um pouco mais dúbia do que um acidente. São ocorrências associadas com a operação de uma aeronave que afetam ou que poderiam afetar a segurança em operação. Então, vamos lá. Agora que você sabe o que é um acidente, o que é um incidente, depois eu vou falar sobre incidentes mais um pouco. Quais são você já teve bastante tempo de olhar aí para a pizza, né, enquanto eu estava falando. Quais são as principais causas, então, ou quais foram as principais causas de acidentes aéreos nos Estados Unidos durante esse período? Tripulação, então, fator humano, né, 72%. Avião, 9%. Avião, eu vou explicar daqui a 2 slides o que se trata o avião. Mas eu antecipo que a estrutura, né, faz parte do sistema que é o avião, né? Manutenção, 6%. Condições climáticas, aí 4%. Às vezes pode ser um avião que ele correu uma pista aí por causa de gelo, por exemplo, né? E também leva a um acidente, não necessariamente com fatalidades, né? Questão de gerenciamento de sistemas aéreos e outros 3% e 6%, respectivamente. Enquanto isso, no resto do mundo, de 1959 a 1996, esse é um pouco mais interessante, então, né, essa pizza, um total de 476 acidentes,
as proporções, observem que elas são muito consistentes com o que a gente viu no slide anterior, né? Então, 73% devido a fatores humanos, 10% devido à aeronave, 3% manutenção, questão de clima 5%, tráfego aéreo 4% e outros 4%. Tem até um comentário que essa questão da manutenção mudou muito de um para o outro, mas isso não é nada relevante, porque 3% é um número menor em relação ao todo, né? Todo percentual é relevante, é claro, a gente ainda vai discutir isso. Agora, eu vou fazer um breakdown, né, dessa parte da pizza que é o avião, né, aircraft. Problemas em aeronaves comerciais que levaram a acidentes aéreos desde 1959 a 1996. Então, você lembre que o total são 476 acidentes, né, que estão mencionados lá, e lá é citado mais ou menos 10%, e aqui o total, né, que está na barra preta, seriam 50 acidentes devidos à aeronave, né? Então, 50 acidentes que dá um pouquinho mais de 10% aí, vocês veem a barra. Aí a segunda barra em diante seria quais foram as partes da aeronave que causaram esse acidente. Motor são 15 dos 50, dá uns 3%. Aí vai trem de pouso, comandos, né? Sistema de comando, flight controls, sistemas elétricos, estruturas. Então vamos parar um pouco aqui. Dos 476, lembrando aí do número de acidentes no mundo, né? De 1959 a 1996, 476 acidentes. Nós tivemos 50 acidentes relacionados à aeronave e 4 acidentes relacionados à estrutura. Esses 4 acidentes vão dar 1% do total. Então, quando eu digo que é pouco mesmo, é 1%, mas não é por isso que não mereça toda a relevância, né, como qualquer outro fator contribuinte para um acidente. Então, esse é o número que eu queria chegar, pessoal. A quantidade de acidentes relacionados à área de estruturas, historicamente, tem sido 1% do total, né? Aí, abaixo disso, sistemas hidráulicos, a parte de interiores, APU e sistemas de combustível, menos ainda, né? Legal que você vai vendo como a coisa vai do total, né, do todo para cada parte, né? Eu achei bastante educativo, né? Bastante didático, né? Esse material, né? Então por isso que eu peguei bastante coisa dele. Os incidentes, como eu falei, eles são fatores que poderiam levar a um acidente. Aí os números mudam completamente, a subjetividade é bem maior, tá? Então, o percentual de incidentes, entre 1987 e 1996, devido a fatores humanos, seria da ordem de 49% a 50%. Aí já o que está relacionado à aeronave, 34%. Procedimentos ou erros de manutenção, 13%. Questões ambientais, 2%. E gerenciamento de tráfego aéreo 1,5%, dando um total aí de 100%. Todos esses dados, né, embora o FAA que tenha feito o documento, a maioria dos dados quem levantou foi a Boeing, tá? E todos esses dados, repetindo, né, são públicos. E aí também tem um breakdown, o que seria aquela parte da aeronave, né? Quanto que era? Era 30 e... Deixa eu só voltar aqui. 34%, né? Parte de avião.
Desses 34%, motores seria 20%, estruturas 16%, sistema elétrico, sistema hidráulico, trem de pouso, APU, etc, etc. Essa parte de incidentes aí, ela seria um pouco menos relevante, né? Aí, a gente não podia deixar de falar, né, sobre a teoria dos furos ou o modelo de Reason. Reason não é um cara que tem Reason, não, é o nome dele mesmo, né? Acho que é um professor da Universidade da Flórida, alguma coisa assim. Foi a pessoa que idealizou essa teoria dos furos ou o modelo do queijo suíço, né? Então, o que ela diz é que quase todos os acidentes aéreos são causados por uma cadeia de eventos. Provavelmente muitos de quem está assistindo essa live já conhece, já ouviu falar dessa teoria. E a eliminação de um desses eventos poderia evitar o acidente, tá? Então, também mais uma vez sobre a referência aqui, né? Investigações de alguns acidentes que levaram à perda da aeronave, como eles chamam de perda de casco, né? Hull loss, nos Estados Unidos revelaram que até 20 elos na corrente podem levar a um acidente. Então, existem 20 fatores que podem contribuir para o acidente. E a média, historicamente, tem sido um pouco menos do que 4 fatores. Então, 4 fatores diferentes para justificar um acidente. Então, supondo que haja 10 fatores, né, contribuintes essenciais para um determinado acidente, se um desses fatores não estivesse presente, ou se a ordem que eles ocorrem fosse outra, esse acidente poderia não ter acontecido. É o que a teoria de Reason, aí, o modelo de Reason, aponta. Tá? E outra, a remoção, ou assim, você tampando um desses furos, né? A remoção de um elo da cadeia de eventos ou de um desses furos poderia mitigar as consequências e possivelmente evitar que um acidente acontecesse. Uma outra forma de você ver também o modelo de Reason é através de furos que estariam girando, né, com uma determinada, sei lá, uma frequência, eles estariam desalinhados para quase que o tempo todo, só que em um determinado momento todas as coisas, todos esses eventos se uniram e a união desses eventos levou àquele acidente ou incidente. Então essa teoria, esse modelo ele é bem levado a sério e a maioria dos casos que acontece, realmente cada um dos fatores contribuintes, né, ele é levantado, ele é identificado e o que poderia ser feito, né, para você mitigar o acidente ou o incidente é discutido exaustivamente. E aqui a gente termina a primeira parte da live, que é sobre acidentes em geral, e a gente vai passar para a parte de estruturas, né? E aí vem a segunda referência da Força Aérea Americana, e alguns comentários que eu queria fazer antes de escrever aí o que vai ser discutido, né? Essa referência, então, ela é de março de 2010, né? É um material mais recente. E ela discute as lições aprendidas dos acidentes e incidentes relacionados à parte estrutural, o seu impacto nos requisitos de projeto e manutenção, a evolução do projeto estrutural de um projeto Safe Life para um projeto Fail Safe para um projeto tolerante a dano. O que é um projeto Safe Life, o que é um projeto Fail Safe, o que é um projeto tolerante a dano. Eu poderia falar um tempão sobre esse assunto. Esse assunto ele é abordado no curso, né? Então, eu vou dizer de uma maneira muito sumarizada, né? Bem simples mesmo, que o Safe Life é baseado em fadiga. O Fail Safe é muito mais ligado ao projeto, né? É baseado em redundâncias da estrutura, é uma estrutura ser mais redundante, de forma que ela possa perder alguns caminhos de carga, né? E ela continuaria aeronavegável.
E o tolerante a dano é baseado em mecânica da fratura, propagação de trincas e um plano de manutenção estrutural baseado em inspeções ou outras ações de manutenção. Outra coisa importante é que o projeto foi evoluindo, né, do Safe Life para o Safe Life Fail Safe e para o tolerante ao dano ao longo dos anos. Isso também é muito importante porque esses acidentes e incidentes eles contribuíram muito para a evolução do projeto estrutural, de forma que ele se tornasse cada vez mais seguro. E, finalmente, né, esse documento ele apresenta como foi o desenvolvimento do ASIP. Eu vou citar mais um pouco quando eu falar do B-47. O ASIP é o Programa de Integridade Estrutural da Força Aérea Americana. Então, ele é muito importante, né? Várias forças aéreas, a indústria aeronáutica do mundo, ela aproveita bastante os conceitos, né, desse ASIP que eu mencionei aí. Bom, vamos lá então. O resumo do que vai ser apresentado aqui, ou pelo menos vai ser citado, algumas vão ser detalhadas, né? Tem acidentes e incidentes devido a tensões locais elevadas que dão problemas de fadiga, tensões, quer dizer, tensões na estrutura, né? Defeitos de material e manufatura, deficiências de manutenção, dano ambiental, corrosão principalmente, impactos de fontes discretas, aí pode-se citar equipamentos de solo, às vezes alguma coisa que foi lançada, né, contra a aeronave a partir do solo, falhas de motores não contidas, impactos de pássaro, debris na pista também. Aí, como o documento é militar, ele também cita penetrações balísticas e explosivos, cargas operacionais excessivas, não é abordado, tá? Mas é citado, e um fenômeno conhecido como Widespread Fatigue Damage, que tem muito a ver com fadiga, né? Como o próprio nome já cita. E esse documento, né, como eu disse, ele é público e ele tem descrições que dizem respeito a acidentes e incidentes de natureza estrutural e aeronaves civis, assim como as militares, né? Então, aqui eu vou mostrar um sumário de tudo que o documento apresenta. Só são citados os tipos de acidentes e incidentes, o nome do acidente e do incidente e quando ele ocorreu. Por exemplo, o BAOC, né, que é hoje é o British Airways, né? Os acidentes dos Comets, né? Foram 2 aviões no espaço aí de poucos meses. Na década de 50, né, os acidentes dos Comets são clássicos, né? Eles são muito citados e levaram a contribuições significativas na evolução das filosofias e requisitos estruturais, assim como na investigação de acidentes aeronáuticos e no desenvolvimento de ensaios estruturais em escala real, que a gente chama de Full Scale Fatigue Test. Um outro caso clássico aí é o avião da Daenerys, um Boeing 707-300 em 1977, no aeroporto de Lusaka, na África. Tá? É um avião cargueiro, não tinha grande importância do ponto de vista comercial, né? Em termos de fatalidades, tudo, né? Mas ele serviu para complementação do projeto Fail-Safe, né? Identificação de limitações de um projeto Fail-Safe, e para implementação dos requisitos de tolerância a dano em aeronaves comerciais, tá? Tanto um quanto o outro, eles são discutidos em detalhe no curso de fadiga. Eu não vou falar sobre esses 2 acidentes aqui, tá? O que eu tinha que falar, eu falei. Tá? Por enquanto, a gente vai falar mais sobre esse cara aqui, um B-47, né, Stratojet, vários acidentes entre março e abril de 1958. Também vamos falar sobre esse avião
da Avro, né? Empresa britânica, em abril de 1976. E também sobre esse acidente que ocorreu num McDonnell Douglas F-15 em novembro de 2007. Tá? Então, esses 3 casos aqui fazem parte do escopo da live de hoje. Continuando aqui, acidentes e incidentes devido a problemas e defeitos no material e manufatura. Nós temos um caso clássico também, muito documentado, né, da Força Aérea Americana, o F-111 da General Dynamics, um acidente ocorrido em 1969. Ele acelerou a introdução dos requisitos de tolerância ao dano em aeronaves militares. Tá? Foi bastante importante, né, o que aconteceu com essa aeronave para a evolução do requisito. E mais um caso aqui, esse ele foi bastante emblemático na época, né? Um Boeing 747 no Japão, né? Da Japan Airlines. Em agosto de 1985, o avião estava lotado e ele caiu, né? Ele bateu contra uma montanha e praticamente todas as pessoas morreram na época, né? Então, esse acidente da JAL, ele levou a uma contribuição muito, muito importante para a evolução dos requisitos de fadiga e tolerância a dano e também para outros requisitos de manutenção e pressurização de cabine. Então, tanto o do F-111 quanto o do Boeing 747, eles também são discutidos em detalhe no curso de fadiga, tá? E também tem um caso aqui da Eastern Airlines 727, em dezembro de 1988, com respeito à deficiência de manutenção, né, que a gente vai discutir no escopo da live de hoje. Ainda, né, acidentes e incidentes devidos a danos ambientais, que a gente não vai discutir, mas para vocês saberem. Tem um British European Airlines, Vickers, de 1971, e um Boeing 737 em agosto de 1981. Existem vários casos de dano discreto, né, devido a fragmentos não contidos em rotores. DC-10, DC-10, 747, 747, MD-88. Tem o CRJ, né, Bombardier, CRJ-200 em janeiro de 2007. American Airlines 767 de 2006, essa ilustração que mostra aí um pedaço do disco, né? Na nacelle do avião, ela é desse Boeing 767, né? Pelo que eu me lembro. E também, na verdade, depois de 2010, né, houve outros acidentes. Eu digo 2010 quando foi feito esse relatório, né? Houve alguns acidentes conhecidos aí também com o A380, né? De rotor burst, né? Mas foram incidentes na realidade, né? Aí depende da classificação. Impacto de pássaro. Tem alguns casos conhecidos aí, um da Delta de fevereiro de 2008, American Airlines 767 abril de 2001 e um C-130 Hercules, né, em agosto de 2005. Também não é citado, em janeiro de 2009, né, teve esse acidente da US Airways, né, o famoso que o avião fez um ditching, né, um planeio no Rio Hudson, e todos sobreviveram, né, um Airbus A320. Sobre acidentes resultantes de debris na pista, a gente tem um caso bem conhecido, até que aposentou a frota do Concorde, né, que foi o Air France Concorde, em julho de 2000, que foi um debris na pista, ou um pedaço da roda do pneu, né, que levou a um incêndio, né, da aeronave e a queda, né, durante a decolagem. E também, como último aí, incidente citado lá resultante de explosões, um 747 da Qantas em julho de 2008.
Tem mais uma coisa que não foi citada aqui, mas que consta no relatório, que é o Widespread Fatigue Damage, né? E o Widespread Fatigue Damage tem um caso também bem conhecido, que eu também discuto no curso, que é o Boeing 737 da Aloha, né, de 1988. É um caso bem interessante de problema de fadiga generalizada na fuselagem, tá? Pois bem, aqui tem mais um sumário de todos os assuntos que são discutidos, né, no relatório da USAF, e também dá uma ideia para vocês de qual foi. A gente está ainda descendo um pouquinho mais, né? Se você pensar em hierarquia, primeiro eu falei quantos acidentes no mundo, depois quantos acidentes devido à estrutura. Agora, dentro da estrutura, quais são os tipos de acidente, né? E quantos acidentes de cada natureza, né? Então, acidentes devido a tensões elevadas, defeitos de manufatura, problemas de manutenção ambiental, e assim por diante, né? Impacto de pássaro. E aqui o mecanismo de falha, né? Fadiga, corrosão. Vou pegar aqui a contadora. Fadiga, corrosão, fadiga. Esse aqui do rotor burst, por exemplo, né? É uma abertura repentina de uma trinca. E aqui o número de acidentes, né, correspondentes a cada uma dessas categorias, conforme foi classificado no documento, né? Widespread Fatigue Damage, né, está citado aqui, tem 2. E também o mecanismo de falha é a fadiga, né? Então, o primeiro caso que a gente vai citar é esse caso do Boeing B-47 Stratojet da Força Aérea Americana. O Stratojet era um bombardeiro, né, estratégico e também uma aeronave de reconhecimento. A missão primária do B-47 era ser um bombardeiro nuclear capaz de atingir alvos na União Soviética. Então a gente está no auge da Guerra Fria, né? E o avanço aí, a militarização nos Estados Unidos está a todo vapor, né? Então o primeiro voo desse avião do protótipo foi em 1947 e a entrada em serviço do B-47 foi em 1951. Devido à grande demanda da Força Aérea Americana, ele foi fabricado pela Boeing e também pela Douglas e também pela Lockheed Martin. Então foi dividido o bolo, né? E todo mundo fabricava B-47s na época, tá? Ele foi a primeira aeronave desse porte com asas enflechadas. Então, a próxima ilustração, próximo slide, vai dar para ver melhor. Ele tem um enflechamento de 35 graus. A seção do aerofólio desse avião era o sonho de consumo do camarada da aerodinâmica. Era uma seção do aerofólio extremamente fino, com razão de aspecto 11. E ele levou uma excelente eficiência aerodinâmica e introduziu problemas sérios no avião do ponto de vista de projeto, tanto de controle quanto de combustível e também de estrutura, né? E, quer dizer, faltou um pouco de balanço, né, entre as disciplinas, né? O avião teve uma ênfase muito grande na sua performance, né, aerodinâmica. Ele originalmente foi projetado para ser um bombardeio de grandes altitudes, a 45 mil pés na época. Só que ao longo do tempo, a USAF foi mudando o perfil da missão desse cara. Aí tinha avião que voava até 1.000 pés, né, com missões mais dedicadas a baixas altitudes. Aí também colocaram missões de reabastecimento, uma série de coisas aí, e foram descaracterizando, né, a utilização do avião em relação ao que ele havia sido projetado originalmente. Aí começaram os problemas, né? Então, em março de 1958, 2 aeronaves quebraram durante o voo. No mesmo mês, né? 2 aviões caíram durante um mês. A primeira foi na base de Homestead, na Flórida, pouco depois da decolagem, a 15 mil pés. Era um avião que tinha pouco mais de 2.000 horas de voo.
E a segunda aeronave foi em Tulsa, Oklahoma, e ela caiu a 23 mil pés e tinha 2.419 horas de voo. Pois bem, esses dois aviões causaram, então, um alerta, né? Enquanto esses dois acidentes estavam sendo investigados, pouco depois disso, 3 outros aviões caíram. Então, em 21 de março de 58, uma aeronave se desintegrou durante uma manobra de pull-up próxima de Avon Park, na Flórida. Em 10 de abril de 58, uma outra a 13.100 pés também caiu, né? E ela estava fazendo um reabastecimento e caiu. E finalmente, em 15 de abril, 5 dias depois, né, uma outra aeronave se desintegrou logo após a decolagem durante uma tempestade na base de MacDill, na Flórida, e essa só tinha 1.419 horas de voo. Então, esse foi a sequência de problemas estruturais do Stratojet, que teve muitos outros problemas desse avião, tá? Não só os estruturais, mas o foco aqui são os estruturais, né? Então, dentre os 5 acidentes, 4 pelo menos a gente pode afirmar com certeza que o problema era a fadiga. Um deles pode ser decorrente de sobrecargas, né, segundo o relatório. Como resultado dessas falhas que aconteceram tanto na ligação da asa, quanto pouco abaixo na fuselagem, quanto nessa seção 354, né, que está aparecendo aí na ilustração, severas restrições foram feitas, né, para essa frota, né, de 1.622 aeronaves, e um programa urgente de inspeções e modificações foi feito para a frota inteira. E esse programa envolvia várias regiões e levou a modificações que custaram aí da ordem de 62 milhões de dólares, né? Além dessas substituições todas, foi feito um ensaio de fadiga em 1959, mas na realidade esse ensaio de fadiga não foi um avião, eles pegaram 3 aviões, né? Um avião foi ensaiado pela própria Boeing em Wichita, outro foi ensaiado pela Douglas em Tulsa, e outro foi ensaiado pelo laboratório da NACA, né, a precursora da NASA, em Langley, na Virgínia. Depois de um mês de ensaio, apareceram mais 2 falhas que não haviam sido identificadas na frota. E eles lá vão de novo fazer mais um monte de modificações. Isso foi no avião da Boeing, tá? No corpo de prova ensaiado pela Boeing em Wichita. Logo depois, um mês depois, apareceu mais falhas no avião que estava sendo ensaiado pela Douglas. Então havia mais problemas e foram necessárias mais modificações para que o avião conseguisse, né, essa frota conseguisse atingir as 3.000 horas que havia sido especificada pela USAF. E a grande contribuição dessa quantidade enorme de problemas que esse avião teve foi a criação do Programa de Integridade Estrutural da Força Aérea Americana, o ASIP, né, que é vigente até hoje, né? Ele desenvolve muitas tecnologias, garante aí a evolução dos requisitos, muitos requisitos militares são levados também para a aviação civil, né? Então esse avião foi o grande motivador dessa evolução, né, na questão de fadiga da Força Aérea Americana. A despeito disso, o avião logo em seguida foi aposentado e substituído, né? Toda a frota foi substituída pelo B-52 a partir de 1966. Então, o segundo caso que a gente vai avaliar é o Avro 748, um avião inglês, né? Desenvolvido por uma empresa chamada Hawker Siddeley, ou Avro, né? E o projeto dele é do final da década de 50, esse avião. Então, são projetos antigos, né? Então, esse é um dos motivos, ou uma das razões, né, que você deve imaginar por que o avião também dava problemas naquela época. Havia muita
muito desconhecimento sobre certas características, certas disciplinas, certos fenômenos, né, que aconteciam. Então foram fabricados 381 aeronaves, né? E esse avião aí, ele estava na Argentina, pertencia à YPF, né? Cimentos Petrolíferos Fiscales, e fazia um voo doméstico para transferência de funcionários em 14 de abril de 1976. Quando a asa direita, quer dizer, o avião que você vê aqui na imagem não é o avião argentino, né? Tem o símbolo britânico aí, é só um exemplo. A asa direita do avião da YPF se desprendeu da aeronave, né? O avião estava a 4.000 pés e a falha levou a perda de 31 passageiros e 3 tripulantes. E esse avião tinha 25.700 horas de voo acumuladas, né? Então, a causa desse acidente foi a nucleação de trincas por fadiga em múltiplos furos. Deixa eu pegar aqui. Essa região que você vê na ilustração aqui é uma emenda, né, do revestimento na corda, no sentido da corda da asa. Então, na direção outboard aqui, em relação às fixações do motor, né, os pilones aqui. Então, essa emenda, ela tinha vários furos, né, vários prendedores, né, vários rebites. E do lado de fora havia uma splice que escondia o revestimento. Tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, ele não era visível. E foi justamente aqui que nuclearam as pequenas trincas. E esse problema, chamado de multiple site damage, levou a um problema posterior de dano generalizado por fadiga, sem que houvesse a chance de se identificar que as trincas estavam lá, né? O revestimento foi projetado para ser uma estrutura fail-safe, né? Falha segura, uma estrutura redundante, e dividido em peças contendo os perfis reforçadores. Talvez isso fosse verdade em todo o resto da asa, exceto por essa emenda, essa ligação da corda que estava escondida. Então, justamente nesse avião, não sei as condições de carregamento que ele foi sujeito, houve trincas que nuclearam naquela emenda, e a emenda, né, externa, ela estava escondendo essas trincas, né? Então, para que esse conceito funcionasse, né, o conceito fail-safe, caso houvesse a falha de um dos elementos da asa, seria possível identificar e substituir esse elemento. Haveria um dano óbvio, né, como é chamado isso. Inclusive, a autoridade britânica, né, ela reconheceu que esse problema não deveria acontecer de acordo com os requisitos do regulamento aeronáutico britânico da época. Então, a própria autoridade britânica, o FAA deles, vamos chamar, né, na época se chamava CAA, ele não identificou o problema no projeto aí. Tá, então, segundo as premissas do CAA, a falha de um componente de uma estrutura fail-safe sempre deveria ser óbvia, né? A conclusão aqui é que o conceito estrutural dessa asa fail-safe, ele era falho, né? Porque o dano que levou à perda da asa ou à perda da aeronave não era um dano óbvio de acordo com os conceitos da época. Hoje em dia, isso nunca iria acontecer, tá? Realmente, esse é um projeto antigo, e essa questão de cobrir uma região que poderia ter algum problema por fadiga, facilmente essa região seria identificada e um plano de inspeções estaria atendendo, né, periodicamente essa asa. Além disso, o fenômeno do MSD e do WFD eram fenômenos relativamente desconhecidos na época, tá? E o ensaio que foi feito para esse avião tampouco identificou
problema. Provavelmente também o ensaio, né, ele deve ter sido bastante limitado, né? Hoje em dia os ensaios são bem mais sofisticados do que era naquela época. O terceiro caso aqui, então, é bem mais recente, é de 2007. É um F-15C Eagle, né, da Força Aérea Americana. Então, em 2 de novembro de 2007, uma aeronave F-15 voando pela Guarda Nacional do Missouri teve a fuselagem partida em pleno ar durante um exercício de treinamento. Foi só um caso, mas como é uma coisa bem mais recente, né, na realidade não deveria ser nenhum caso, né? Incrivelmente, né, vocês vão ver, eu vou mostrar uma reprodução aí do que seria o acidente, né? O piloto se ejetou da aeronave após a separação das partes. Então, essa imagem aqui mostra a parte de trás, né, após a queda da aeronave. Até que, na minha opinião, ela está... parece assim, pela fotografia, as partes parecem juntas, né? Fora aquilo que realmente se desprendeu, que seria a parte do cockpit, a parte da frente dessa aeronave, né? Que não... deveria estar a vários metros de distância da parte de trás, tá? Na floresta lá. E essa imagem aqui, que vocês veem, então, é como a aeronave estava, como o cockpit se desprendeu, né, do resto da fuselagem, e, repetindo aí o que eu falei, que eu acho incrível, o piloto se ejetou após essa ocorrência, após essa separação das partes, né? E o piloto saiu vivo, graças a Deus, né? Então, o que aconteceu aí nesse caso da F-15, né? Como eu falei para vocês, numa época que esse tipo de coisa não acontece mais, eu mesmo fiquei surpreso pela leitura do descritivo, né? Do técnico aí, do que aconteceu com essa aeronave. Tanto a Boeing quanto a USAF, a Boeing McDonnell Douglas, né, conduziram investigações do acidente. O laboratório de análise de falhas da Boeing identificou uma trinca de fadiga suspeita no longeron superior direito, próximo à ligação da fuselagem central. Então, eu estou falando dessa estrutura aqui, né, longitudinal. Aqui seria a cabine do piloto, né, cockpit. Essa aqui seria a direção da frente, né? E o longeron do F-15 é uma estrutura single load path, então é uma categoria de caminho único de carga, sendo que se eu perco essa integridade desse longeron, a estrutura pode colapsar ou ela pode quebrar, como aconteceu no caso aí. A avaliação minuciosa do laboratório da Força Aérea Americana levou à conclusão que havia uma trinca suspeita que se originou por fadiga em uma seção usinada mais fina desse longeron. Então, se você cortar aqui a peça, essa seção AA que você vê aqui seria a seção transversal, né, desse longeron, e a partir dessa alma, né, dessa parte central da seção, nuclearam, na verdade, mais de 100 pequenas trinquinhas, elas se juntaram e aí elas propagaram para cá e para cá. E essa seção em amarela, né, que você vê aqui, a seção 3, né, na sucessão de eventos, ela, mediante aí uma manobra que o avião fez aí com 7,8 G, pelo que consta, estava 450 nós, levou à falha instantânea do resto da seção. Tá? Então, logo em seguida, toda a frota do F-15 foi groundeada, né? Foi colocada no chão, e inúmeras inspeções recorrentes foram feitas em diversas aeronaves e
para ver o que estava acontecendo aí. Nessa aeronave, em particular, a espessura desse longeron ela deveria ser 0,09 polegadas, né, nessa seção onde a trinca começou. 0,09 polegadas dá pouco menos de 2,5 milímetros. E, surpreendentemente, né, ela era 0,039 a 0,076 polegadas. 0,039 dá pouco menos de 1 milímetro. Então, ela está completamente fora do especificado nominal. É uma coisa inaceitável, né? Mas que aconteceu, né? Além disso, a rugosidade superficial era maior do que o especificado. E a USAF, ou a Boeing, né, todo mundo constatou a falta de controle de qualidade em inspeções de um lote de um subcontratado, que se é inaceitável em qualquer tipo de projeto, isso é muito mais inaceitável, né, em um projeto dessa natureza, né, single load path, como uma aeronave dessas, né. Então, dessas inspeções que foram feitas em toda a frota da época, né, hoje a frota do F-15 é quase 1.500 aviões, né, ela identificou problemas semelhantes em outros 9 aviões. Tá? E, além disso, foi feito um ensaio. Na verdade, não foi feito um ensaio, o ensaio já tinha sido feito, eles foram tentar resgatar informações a respeito do ensaio de fadiga desse avião. Constataram que havia condições de carregamento que levaram à falha desse componente que não estavam bem representadas no ensaio de fadiga e que, ou seja, o nível de carga que foi aplicado no ensaio era mais baixo do que o avião experimentava na real, né? Isso talvez porque é um avião militar e tem manobras bastante heterodoxas, né? Além do que o ensaio tinha a espessura correta, né? Espessura, condições de rugosidade superficial, tudo isso no corpo de prova estava muito mais correto do que nessas aeronaves que teve esse desvio de manufatura, né? Muito bem, então esse foi o problema do F-15 e a lição aprendida foi a seguinte: deveria haver controle de qualidade, deveria haver inspeções. Aliás, o ASIP que eu mencionei, ele previa que houvesse inspeções em regiões como essa. Então, houve algum furo aí nos processos da USAF com relação a essa aeronave. E o quarto caso que a gente tem aqui é um Boeing 727 dessa companhia aérea Eastern Airlines, né? Então, o acidente aconteceu em 1988, houve a descompressão súbita durante o voo devido a uma trinca na fuselagem. Foi uma pessoa morreu, né, no acidente e 61 ficaram feridos, mas o avião pousou em segurança, tá? Após a descompressão da cabine. Então, após o retorno, né, foi feita uma inspeção e foi identificado, na realidade, acho que já dava para ver de dentro isso, né? Foi identificado um buraco de mais de meio metro no revestimento, né, da fuselagem traseira do avião. Felizmente, né, do ponto de vista de projeto, né, esse avião já tinha características que hoje praticamente todo avião comercial tem, que é a capacidade de parada de uma trinca, né? Então, o que aconteceu é que a trinca nucleou, propagou, né, cresceu instantaneamente, chegou na estrutura rígida aí, a caverna, né, adjacente, né, nos dois lados e parou. De certa forma, ela abriu uma tampa, assim, né? A gente chama de fazer um flapping, né? Aconteceu essa característica que levou apenas a uma despressurização com essas consequências, né, que já foram citadas. Mas aí qual que é a causa raiz, né? Qual é a origem, o que levou a esse problema? Por que aconteceu com essa aeronave, tudo? O que havia aí? Era um desvio de manufatura?
O que era? Não era não, era um problema de manutenção, uma manutenção equivocada, onde foi feito uma limpeza aí de uma corrosão numa região de emenda. Após a manutenção na emenda, né, na junta aí da fuselagem, do revestimento, foi feita uma colagem, foi colocada uma fita, e essa fita, a remoção da fita e do selante foi feito com um estilete chamado aí de X-Acto, né? E a pessoa que fez isso fez com vontade, né? De forma que o estilete perfurou o revestimento. E esse revestimento ele é bastante fino, né? O revestimento de fuselagem, como qualquer vaso de pressão de um avião, ele é leve, né? Coisa de 1 milímetro, pouco mais do que isso, né? Isso provocou um aumento de concentração de tensões, né? Que levou à ruptura da chapa. Então, na verdade, essa manutenção com esse estilete, né, essa manutenção equivocada, ela foi feita um bom tempo antes do problema acontecer, e durante muitos voos, né, pressuriza, despressuriza, pressuriza, despressuriza, a concentração de tensões nessa seção aí do revestimento, ela foi levando a nucleação de trincas, né? Até que uma hora o negócio não aguentou mais e houve essa falha repentina do painel, né? E felizmente, né, como eu falei, ela não passou das cavernas seguintes aí. Isso acontece com outros... aconteceu com algumas aeronaves que não são só essa e por outros motivos, né? Principalmente da Boeing, né? Então, finalmente, né, as considerações finais, né? Fazendo um apanhado, eu não sei se todo mundo que está participando agora participou desde o início, né? Mas a primeira parte da live, a gente mostrou que os níveis de segurança na aviação mundial têm crescido a cada ano e assim continuará. Tá? Houve algumas coisas recentes aí com o 737 MAX, tudo, mas isso são desvios de uma tendência de segurança cada vez maior, né? Das pizzas, de tudo aquilo que a gente foi olhando, né, em termos de gráficos, a gente chegou à conclusão que há muito poucos acidentes aéreos de origem estrutural, né, e esse número, baseado naquela estatística da referência 1, seria 4 acidentes em 476, é menos do que 1%. Né, e o número de acidentes e incidentes de origem estrutural não é só fadiga, mas também pode envolver aspectos ambientais, de manufatura e de manutenção. A gente mostrou 4 exemplos, né, de acidentes e incidentes aí que não são tão comuns, mas são bastante instrutivos, né? E alguns exemplos clássicos de acidentes e incidentes são mostrados no curso de fadiga aeronáutica, né, que vai ser lançado hoje. E uma coisa que eu citei várias vezes, né, além de caminho único de carga, caminho múltiplo de carga, tem alguns conceitos aí que fazem parte da cultura da estrutura aeronáutica, né, o que é uma estrutura safe life, né, vida segura, uma estrutura fail safe, falha segura, o que é uma estrutura tolerante a dano. São conceitos muito importantes, né, que seria interessante que você conhecesse, porque a evolução da segurança da estrutura aeronáutica veio muito disso. Então, eu deixei também como uma consideração final importante aí. E aqui, eu queria agradecer, né? Meu muito obrigado pela atenção de todos.